rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui iniciar os trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem, cara. Tivemos uma rodada sensacional, uma rodada que, na minha opinião, foi a melhor da temporada até aqui. Vamos aqui então passar pelos principais destaques da rodada de segunda-feira. Antes, deixa seu like e se inscreve no canal, que isso ajuda muito mesmo no meu trabalho e também ajuda com que você não perca nenhum vídeo novo. Então, dá essa moralzinha, fechou? Vamos lá, galera! New York Knicks e Phoenix Suns, né, iniciaram a rodada de ontem e o Knicks venceu com uma certa facilidade, né? O Knicks venceu por 102-83. O Phoenix teve um primeiro tempo ridículo, né, cara? O primeiro período do Phoenix foi, assim, foi pífio, cara. O Phoenix fez apenas 11 pontos no primeiro período. E aí, acabou comprometendo todo o restante da partida, né? O Suns até que foi bem no segundo tempo, só que a vantagem que o Knicks teve no primeiro tempo foi inalcançável para o Phoenix. No final, o Knicks conseguiu sua 20ª vitória e o Phoenix sua 18ª derrota. Cabe destacar o Julius Randle, né, cara? O Randle teve uma grande atuação, foram 28 pontos, 16 rebotes e 6 assistências para o nosso querido Julius Randle, que tá jogando demais nas últimas semanas, tá? Indiana Pacers venceu o Toronto Raptors por 122-114, né? O Pacers teve um ótimo primeiro tempo, especialmente o segundo período, né? O Pacers meteu 37 pontos no segundo período e foi pro intervalo com a vantagem bem tranquila. No terceiro quarto, Toronto até conseguiu se recuperar, só que aí no quarto período, o Pacers teve um excelente volume de jogo, meteu 31 pontos e fechou muito bem a partida. 21ª vitória do Indiana, já Toronto teve sua 21ª derrota, né, cara? Tivemos alguns destaques, né, mas o coletivo do Indiana fez a diferença. Então nem vou trazer um destaque individual, porque para mim o grande destaque do Pacers foi o coletivo da equipe, que foi bem demais. Filadélfia venceu o New Orleans Pelicans por 121-111, né, cara? O jogo foi muito equilibrado, o jogo foi muito pegado. Só que no quarto período, o Harden e Embiid tiveram um excelente volume de jogo e conseguiram dar a vitória para o nosso querido Philadelphia 76ers. 22ª vitória do Philadelphia na temporada. Pelicans teve sua 14ª derrota e ontem o Pelicans ganhou uma preocupação que foi o Zion, né? O Zion acabou deixando a quadra mais cedo, né, cara, com uma lesão. Aparentemente não foi uma lesão grave, mas hoje, né, o Pelicans deve divulgar, né, deve postar aí o injury report do Zion Williamson. Qualquer novidade sobre o Zion eu trago aqui para vocês. Mas a sensação é de que não foi uma lesão muito grave, que foi somente um desconforto. Bom, destaques do jogo foram Joel Embiid com 42 pontos e 11 rebotes, mais um jogo de 40 pontos do Embiid, né, cara? Tá jogando demais. E o James Harden, que foi muito bem no quarto período, fechou ontem com 27 pontos e 8 assistências, tá bom? Dallas Mavericks, no sufoco, na garra, né, conseguiu vencer o Houston Rockets por 111-106 num jogo, cara, que foi bem mais difícil do que era esperado, tá, cara? O Kevin Porter teve um excelente primeiro tempo e juntando essa ótima atuação do Kevin Porter, de 15 pontos no primeiro tempo, com um desempenho bem abaixo do Luka Doncic, o Dallas acabou tomando 11 pontos de desvantagem no primeiro tempo, tá, cara? O Houston foi bem melhor. O Luka, cara, fechou o primeiro tempo com 3 de 12 no field goal e 0 de 4 para 3 pontos, tá? O Luka foi muito mal no primeiro tempo. Só que aí, né, no segundo tempo, o nosso querido Luka Doncic conseguiu se recuperar muito bem, né? Ele foi bem melhor no segundo tempo. O Dallas em si foi bem melhor no segundo tempo e conseguiu fechar com sua 22ª vitória. Já Houston teve sua 27ª derrota, né, cara? Pegando aqui os destaques, ó. Destaque da partida, mesmo tendo um primeiro tempo ruim, o Luka ainda foi o destaque do jogo, né? Ele fechou com 39 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, tá, cara? Apesar do primeiro tempo ruim, o Luka ainda conseguiu se recuperar no segundo tempo e flertou com o triple-double, né, cara? O que esse moleque joga é sacanagem, né? Minnesota conseguiu uma vitória
cara, surpreendente pra cima do Denver Nuggets, né? Muito por conta do momento do Denver. Me surpreendeu muito essa vitória do Minnesota. Minnesota venceu por 124-111. O jogo foi bem igual, tá? Durante toda a partida, até o terceiro período, cara, as duas equipes estavam muito iguais, muito equilibradas. Só no quarto período que o Minnesota conseguiu se desgarrar no placar, conseguiu meter uma parcial de 34-26 e garantiu a sua 17ª vitória. Já Denver teve sua 13ª derrota e vê, né, o seu posto de líder no Oeste estar muito ameaçado depois dessa derrota, né? Destaque da partida foi o Anthony Edwards com 29 pontos e 10 rebotes, tá? Anthony Edwards ontem foi muito bem. Portland Trail Blazers enfrentou o Detroit Pistons e amassou, dominou completamente, né? O Blazers venceu por 135-106 num jogo que, para ser bem sincero, nem teve muita graça. O Portland foi muito superior. O Portland meteu 39 pontos no segundo período, 41 no terceiro e 33 no quarto, velho. O único período onde o Blazers não fez 30 pontos foi no primeiro. Em todos os outros, o Blazers amassou e conseguiu sua 19ª vitória. Já Detroit teve a sua derrota de número 30, meus amigos. Já são 30 derrotas do Detroit na temporada. Projeto Wembanyama muito bem encaminhado, né? Jeremy Grant foi o destaque da partida com 36 pontos, né, cara? No momento em que o site da ESPN começa a tocar música. É brincadeira. Alô, ESPN! Dá uma diminuída aí nas propagandas. Pô, propaganda demais. Seguindo a programação. Miami Heat encarou Los Angeles Clippers e venceu, né, por 110-100. O Miami foi muito bem no primeiro tempo, tá? Conseguiu meter 67 pontos, levou uma boa vantagem pro intervalo, só que voltou muito mal do intervalo, cara. O Miami teve um terceiro período muito ruim, né? Tomou 34-14 no terceiro período. Clippers reagiu completamente, só que aí no quarto período, Miami conseguiu botar a cabeça no lugar, retomou o bom basquete do primeiro tempo e depois de retomar a liderança, conseguiu conservar ela muito bem até o final. Miami teve sua 20ª vitória, Clippers sua 18ª derrota. Destaque do jogo foi Bam Adebayo, cara, 31 pontos e 13 rebotes para o nosso querido Bam Adebayo, né? Jogou muito bem, né? Bom, galera, Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls fizeram um jogo antológico onde, graças a um Donovan Mitchell histórico, o Cleveland conseguiu vencer por 145-134, meus amigos. Ó, primeiro tempo, o Chicago foi muito melhor, né? Chicago dominou completamente, tanto na defesa como no ataque, né? O Cleveland sentiu muito a ausência do Darius Garland, né? Darius Garland acabou não jogando e o ataque do Cleveland ficou bem abaixo sem o Darius Garland. Donovan Mitchell até conseguiu ter um ótimo desempenho no primeiro tempo, foram 16 pontos, só que o Chicago Bulls foi bem superior. DeRozan meteu 18, Lavine meteu 11 e o Bulls foi para o intervalo vencendo por 65-47. Na volta do intervalo, no terceiro período, o Donovan Mitchell voltou com sangue nos olhos, cara, e com muita agressividade nas infiltrações, conseguiu meter 24 pontos e botou o Cleveland de volta na partida. Parcial do terceiro período foi 44-31. No quarto período, o Donovan Mitchell simplesmente acabou com o jogo, né? O Mitchell foi absurdo, um volume de jogo, sabe? Um ritmo muito acelerado, né? O Donovan Mitchell foi simplesmente imparável no quarto período e faltando ali cerca de 1 minuto e meio para terminar, o Cleveland conseguiu empatar o jogo. O Chicago até que retomou, né, a vantagem, conseguiu abrir 3 pontos e conservou essa vantagem de 3 pontos até os últimos 7 segundos, que foi onde o Donovan Mitchell cometeu o primeiro crime dele na partida, né, cara? Porque faltando 7 segundos, o Donovan Mitchell foi para a linha do lance livre, o Cleveland perdia por 3, ele acertou o primeiro lance livre, mas errou o segundo de propósito, só que aí ele pegou o rebote ofensivo, meteu a cesta e forçou o overtime. Tá tendo muita reclamação de que o Donovan Mitchell invadiu, né, no momento do lance livre. Concordo, tá, que ele invadiu, mas pela narrativa, né, pelo que aconteceu depois, acho que é um erro que vai acabar passando batido. Mas sim, torcida do Chicago, Donovan Mitchell invadiu ali, tá? Donovan Mitchell invadiu, mas pelo bem da narrativa, pelo bem da história, acho que dá pra relevar esse erro, né?
Obviamente que eu não sou a favor de ficar, da arbitragem ficar errando, mas, pô, o cara entrou pra história. Vamos dar uma relevada, vamos dar uma relevada. Bom, Donovan Mitchell conseguiu forçar o overtime. E no overtime, cara, o Mitchell foi simplesmente bizarro. O cara meteu 13 pontos, não errou nenhum arremesso e fechou o jogo de ontem com incríveis 71 pontos marcados. Exatamente, o Donovan Mitchell meteu 71 pontos, além de 8 rebotes e 11 assistências. Essa foi a segunda maior performance individual do século 21, atrás apenas da performance de 81 pontos do Kobe Bryant. Somando pontos e assistências, o Donovan Mitchell participou diretamente de 99 pontos do Cleveland. É a segunda maior marca da história da NBA, atrás somente do Wilt Chamberlain, que combinou para mais de 100 no seu famoso jogo de 100 pontos. Donovan Mitchell, cara, entrou para a história como o primeiro jogador a conseguir um 70-10 em uma partida da NBA. E, eu sei que é óbvio, mas só para deixar claro, Donovan Mitchell se tornou o recordista de pontos do Cleveland Cavaliers em uma só partida, superando o LeBron James. Assim, muita coisa enorme aconteceu ontem nesse jogo, cara. Os recordes que o Donovan Mitchell bateu ontem foram simplesmente incríveis. O Cleveland venceu, né, para coroar essa performance absurda do Donovan Mitchell. O Cleveland venceu, 24ª vitória. Chicago teve sua 21ª derrota. E sim, Chicago tá reclamando muito da arbitragem. Tiveram sim alguns erros, mas como eu disse, acho que pelo bem da narrativa, não vamos ficar focando nos erros da arbitragem, né? Vamos focar nessa performance absurda do Donovan Mitchell, que entrou pra história, cara. Simplesmente absurdo, na minha opinião, maior performance que eu já vi, tá? De todas as performances individuais que eu já vi num jogo, essa do Donovan Mitchell pra mim foi a maior de todas. Maior até do que o 60-20 do Luka Doncic, que foi enorme, mas um 71-10 é muito grande, né, cara? É muito grande. Parabéns ao Donovan Mitchell por essa performance absurda. Brooklyn Nets venceu, atropelou o San Antonio Spurs ontem por 139-103, né, cara? Primeiro período, o Brooklyn dominou completamente, né? Tanto na defesa como no ataque. Ofensivamente, o Kyrie Irving foi imparável no primeiro período, né? Não errou nenhum arremesso, meteu 15 pontos. E defensivamente, Ben Simmons, Claxton e Durant foram excepcionais e limitaram completamente o San Antonio. No segundo período, né, o desenho do jogo se manteve o mesmo, né? O Kyrie Irving começou muito bem, liderou uma run de 14-0 do Brooklyn Nets nos primeiros 3 minutos, inclusive até meteu uma rebodanque absurda, né, no começo do segundo período. Quando Durant e Claxton voltaram, defensivamente o Nets foi uma fortaleza e Brooklyn levou para o intervalo uma vantagem muito tranquila, né? Brooklyn foi para o intervalo vencendo por 74-47. Terceiro período, mesmo o Brooklyn não tão bem na defesa, o Spurs não conseguiu ameaçar em nenhum momento. Durant e Kyrie foram bem demais no terceiro período. E o quarto serviu somente para dar minutos para os reservas. Mesmo com os reservas, o Brooklyn conseguiu ser superior. No final, Nets venceu sua 12ª seguida, 25ª na temporada e mantém a excelente fase, né, cara? Destaques do jogo foram Kevin Durant, 25 pontos e 11 assistências para o KD, e Kyrie Irving com 27 pontos e 4 de 5 na bola de 3. O que o Kyrie e o Durant jogaram ontem foi sacanagem. Inclusive, essas performances incríveis dos dois foi assistida por nada mais nada menos do que Kylian Mbappé, hein, cara? Que isso, hein? Que moral que o Nets tá. Los Angeles Lakers venceu o Charlotte Hornets por 121-115 em mais uma performance absurda do vovô da NBA, né? Mais uma performance enorme de LeBron James, né, cara? O LeBron ontem carregou novamente, né, a equipe do Lakers no primeiro período. As duas equipes foram bem mal, né? Chutaram muito mal, mas o Lakers conseguiu ser um pouquinho menos pior. O LeBron não foi tão bem no primeiro período, já no segundo aí o LeBron foi muito bem, foi muito dominante, né, cara? Atropelou a defesa do Charlotte em transição, meteu 15 pontos e tendo a ajuda do Austin Reeves, que veio bem do banco no segundo período com 13 pontos, conseguiu fazer o Lakers levar 15 pontos de vantagem para o intervalo. Na volta do intervalo, no terceiro período, apesar do Charlotte meter uma pressão, apesar do Charlotte ter melhorado, o Lakers se manteve na liderança porque o LeBron
não quis deixar a peteca cair, né, cara? O LeBron meteu 13 pontos no terceiro período e manteve o Lakers na vantagem. O Lakers chegou no quarto período vencendo por 18 pontos, cara. Então, assim, tudo para uma vitória tranquila. Não foi o que rolou, né, cara? Por quê? Porque o Lakers fez de tudo para perder o jogo, né? Defensivamente o Lakers foi uma peneira. LaMelo Ball e Terry Rozier fizeram o que quiseram na defesa do Lakers e pressionaram muito, cara. Pressionaram muito e se não fosse o LeBron metendo 11 pontos, Lakers tinha perdido. Mas não aconteceu. Lakers conseguiu sua 16ª vitória e Charlotte teve sua 28ª derrota, né? Destaque da partida foi o LeBron, não tem o que dizer. LeBron 43 pontos, 11 rebotes e 6 assistências para o homem, né? Segundo jogo seguido do LeBron com mais de 40 pontos. E o cara tem 38 anos. Pelo amor de Deus. Jenny Buss, Rob Pelinka, deem um time para esse cara. Pelo amor de Deus, cara. Me dá agonia ver o LeBron tendo que fazer 40 pontos toda a noite pro Lakers ganhar. Tá me dando agonia. Só pra vocês terem noção de como o LeBron carregou o Lakers ontem. No segundo tempo, nenhum outro jogador do Lakers, que não se chama LeBron James, conseguiu ter pelo menos 10 pontos. Todos os outros jogadores, tirando o LeBron, tiveram menos de 10 pontos no segundo tempo. Aí fica difícil, né? LeBron teve que carregar novamente sozinho. Sinceramente, não sei até quando o LeBron vai aguentar isso, porque tá difícil. E pra fechar, vamos aqui falar sobre o grande jogo da rodada de ontem. Eu não sei se foi o grande jogo. Eu acho que por conta da história que foi feita, o jogo entre Cleveland e Bulls foi maior, foi melhor. Só que o que o Warriors e Hawks, é que esse jogo foi muito bom, né, cara? 2 overtimes. Então, assim, não vou dizer que foi o melhor jogo, mas foi um dos, sem dúvida nenhuma. Warriors e Hawks fizeram um jogo absurdo onde, depois de 2 prorrogações, o Golden State venceu por 143-141. Ó, no primeiro tempo, cara, o Warriors foi muito superior, o Warriors foi muito melhor. Foi muito melhor do que o Hawks. Foi pro intervalo vencendo por 70-53, tendo um Klay Thompson simplesmente absurdo, cara. No primeiro tempo, o Klay meteu 22 pontos com 4 bolas de 3 convertidas, cara. O Klay foi muito bem. Foi muito bem. Só que aí, na volta do intervalo, o Golden State foi simplesmente amassado pelo Atlanta, né, cara? O Hawks, que foi muito mal no perímetro no primeiro tempo, chutando 2 de 16, chutou 5 de 5 no terceiro período e amassou o Golden State completamente, conseguindo tirar totalmente a vantagem que o Warriors construiu. No quarto período, o Atlanta iniciou melhor, tá? O Atlanta conseguiu abrir vantagem, conseguiu conservar bem essa vantagem, só que nos 2 minutos finais, cara, o Klay Thompson e o Jordan Poole, que apesar de algumas decisões equivocadas, conseguiu ter um bom volume, os dois fizeram com que o Golden State voltasse para a partida. E nos segundos finais, Donte DiVincenzo, que estava fazendo uma partida defensiva muito boa, foi decisivo no ataque, porque depois de pegar, né, um rebote, Donte DiVincenzo matou a bola de 3 que levou o jogo para o overtime. No primeiro overtime, na primeira prorrogação, novamente, cara, o Atlanta iniciou melhor, o Atlanta conseguiu abrir vantagem e conseguiu conservar bem essa vantagem até os 2 minutos finais, onde Klay Thompson pegou fogo, conseguiu matar muita bola, chegou a virar a partida nos últimos segundos, só que aí Trae Young, forçando, né, a falta, indo para a linha do lance livre, conseguiu empatar o jogo e forçar o segundo overtime. E na segunda prorrogação, jogo trocação danada, o Golden State conseguiu abrir 5 pontos, né, nos minutos finais, só que aí o Atlanta se recuperou, principalmente com o Trae Young, só que aí na última bola, faltando ali cerca de 7 segundos, o Klay Thompson tentou o arremesso da vitória, o Klay inclusive, que estava quente pra caramba no jogo, errou o arremesso, mas aí, né, o herói improvável Kevin Looney pegou o rebote ofensivo, meteu a cesta e no estouro do relógio deu a vitória para o Golden State. No final, Warriors conseguiu sua 20ª vitória e Atlanta sua 20ª derrota. Destaque do jogo, Kevin Looney, né, cara? 20 rebotes e 10 rebotes ofensivos, foi um dos destaques. Draymond Green com 13 rebotes e 11 assistências também foi um dos destaques. Jordan Poole com 28 foi um dos destaques, mas o grande nome da partida foi o Klay Thompson, que meteu 54 pontos com 10 bolas de 3. Coisa insana o que o Klay Thompson jogou ontem. Ontem foi a rodada
das performances individuais, né, cara? Tivemos uma grande performance individual do Mitchell, do LeBron, e tivemos essa performance absurda do Klay Thompson com 54 pontos, né, cara? Bom, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Tivemos muitos jogos, por isso que o vídeo ficou meio longo. Mas eu quero saber de vocês o seguinte, cara. Qual que foi o jogo que mais te marcou ontem? Foi Cleveland e Bulls pelo recorde do Donovan Mitchell? Foi Warriors e Hawks por conta da dupla prorrogação? Comenta aqui que eu quero saber, velho. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Dá uma olhada no primeiro comentário fixado desse vídeo, porque tem um link que vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que ainda não tem o League Pass, aproveite essa oportunidade, clique nesse link e garanta já o seu e não perca nenhum jogo dessa temporada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.